Constituição brasileira explicando numa rua lá no Mercadão de Madureira. O que é a Constituição brasileira? A hora que tiver uma reunião e alguém fizer merda. Eu falei pra vocês que eu tava no Uber com o pessoal argentino. Tá de uma marra. Prenderam você ali, pô. Prenderam. Disseram pra você que aquilo ali é a única coisa, é a única regra válida. O que significa a Constituição brasileira? Explicando numa rua lá no Mercadão de Madureira. O que é a Constituição brasileira? A hora que tiver uma reunião e alguém fizer merda. Eu falei pra vocês que eu tava no Uber com o pessoal argentino, tava indo pro Target, e que eles estavam falando, eu tava falando pra eles da segurança que é aqui. Ele autorizou a compra de armas semiautomáticas e de assalto por civis de acordo com o decreto publicado no Diário Oficial de ontem, o Javier Milei. A decisão do governo autoriza usuários legítimos a comprar e possuir armas semiautomáticas equipadas com carregadores removíveis semelhantes a fuzis, carabinas ou submetralhadoras de assalto derivadas de armas de uso militar com calibre superior a 22, segundo o decreto. O texto revoga uma proibição que vigorava desde 1995, quando a compra e o uso desse tipo de armamento passaram a ficar restritos à esfera militar, cara. Fez um golaço, Javier Milei. Aliás, ontem o meu advogado está passando uma temporada de férias aqui, o Emerson Grigoletti. Precisamos chamá-lo, inclusive, para participar de algum programa aqui, ou conversa, ou boletim da noite. E eu estava vendo nas redes sociais dele um vídeo ali na casa em que ele alugou para essa temporada, tomando uma cerveja às 11h30 da noite, uma rua deserta, né? E ele ali falando, tô aqui tomando minha cervejinha, tranquilo, 11h30 da noite, olha, ninguém na rua. Vocês acham que alguém vai vir aqui me incomodar? Aí ele fez o que o Alan sempre faz, né? O Alan se refere aos carros aqui, né? Então, cada carro desse pode ter um fuzil lá de dentro. Aí mostrou as casas em volta aqui. Quantas pessoas vocês acham nessas casas aqui que tenham uma arma para se defender? Experimente entrar no jardim dessa pessoa, trespassing. Imagina pisar ali no jardim. Imagina, né, se aproximar da porta dessa pessoa às 11h30 da noite, numa situação suspeita. Irmão. Contar um negócio engraçado? Claro. Eu ouvi, quando criança, 2 vezes a palavra jardim. A primeira foi o Jardim Secreto, que eu vi na sessão da tarde. E outra era Jardim de Alá. Você conhece Jardim de Alá? Sim, claro. Está sendo reformado, inclusive. Eu morei ali na São Martim com a Fran de Melo Franco, né? Bem pertinho, 2 quadras do Jardim de Alá. Para quem não é do Rio, o Jardim de Alá é o jardim do canal que liga a Lagoa Rodrigo de Freitas à praia de Ipanema. E é o canal, né? O Jardim de Alá divide a praia do Leblon da praia de Ipanema. Na minha juventude, chamar aquilo de jardim era eufemismo. Mas era feio, né? Então, por isso? Porque, agora vai ficar bonito. Tinha muito mendigo, morador de rua, era perigosíssimo. Ainda deve ser, né? Prostituição durante o dia ali, irmão. Fora isso. Tô falando sério. Nego tá achando que... Por isso que o pessoal acha que eu sou bocudo. Gente, eu sou carioca. Quem é do Rio sabe. Enfim, né? Mas olha, Milei, golaço. Porque, gente, falar sério com vocês aqui, ó. Preste muita atenção. Uma coisa muito séria que eu tenho pra conversar com vocês. Direito de resistência contra a tirania é algo que não existe no direito brasileiro. Hoje, a tal da Constituição de 88, já falei isso. Nossa, que pudesse ter arma igual agora tá aprovado ali na Argentina, hein? Mó da hora demais. E vou repetir. Já tem até bazuca. A Constituição de 88, ela foi desenhada... como é que eu falo o design? O pessoal sempre fala projetado, esboçado. Projetado. Então ela foi projetada pela Ford Foundation, né, com dinheiro da Ford Foundation, pelo SEBRAP, que o SEBRAP, o que é o SEBRAP? SEBRAP com C, né? Era o think tank dos marxistas intelectuais, ou seja, não era aquela galera que estava ali no chão de fábrica, nem a galera que estava fazendo agitação e propaganda, era o office, né, o escritório dos marxistas no Brasil. A nossa Constituição foi feita por essa gente. Não é uma Constituição feita pelo povo. Então a Constituição brasileira, assim como muitas Constituições no mundo, ela não faz assim, ó. Povo joga o poder, né, para o poder constituído, e o poder constituído pode ornar e trabalhar o Estado. Não. A Constituição brasileira, como a maioria das constituições no mundo, é assim. A elite
que está no poder, ela estabelece o que é o Estado e o Estado dá direito para o indivíduo. Tá claro isso para vocês? Ou seja, tá aqui a pirâmide, né? Então, no topo da pirâmide, a elite. Qual elite? É sempre a mesma durante todas essas décadas, né, séculos que o Brasil existe. É o cara que está no topo da pirâmide mesmo, literalmente. Né, das mansões. Ah, isso aí parece discurso esquerdistinha contra rico. Não, não é isso. Porque o cara que está no topo da pirâmide e ele não quer ninguém chegando lá, não, falar contra ele não é um discurso marxista. É porque ele usa de todos os meios. Travou ali? É isso mesmo? Voltou? Ué, o que é isso aí? Voltou? Ah, é só. Tá, beleza. Beleza. Tranquilo, beleza. Ah, tá. E aí. Nosso retorno travou, gente, só pra vocês entenderem. E aí, o topo da pirâmide, o que acontece no topo da pirâmide? O cara, ele não tá simplesmente vivendo do capitalismo. Ele usa-se do capitalismo para oprimir. Então, ele vai lá, ele compra juiz, compra desembargador, compra jornal, compra radialista, compra advogado, compra artista. Ele compra todo mundo para ele se manter no poder, para ele se manter no topo. Isso não é um discurso marxista. Descrever isso é descrever a realidade. É que quando, por exemplo, eu, Alan dos Santos, quando eu tinha 15 anos, a primeira vez que eu ouvi alguém narrar isso foi de um mentiroso, ou seja, de um socialista. E por isso que na escola eu estava dando ouvido aos socialistas, porque fala para mim que não tem isso no Brasil. Fala para mim que não tem os campeões nacionais que compra a TV, compra o radialista, compra o advogado, compra o desembargador, compra o artista, para se manter no topo da pirâmide. É claro que isso existe. Isso não é capitalismo. O capitalismo, que não é o contrário do comunismo, diga-se de passagem, né? Não pensem vocês que se o capitalismo é o sol, a escuridão é o comunismo. Não é bem isso, não. Tá? O sol é o cristianismo e a treva é o comunismo. Então, o oposto do comunismo é o cristianismo. Não outra coisa. O capitalismo é só um sistema financeiro que pode ser utilizado por qualquer um dos dois. Né? E aí, o que acontece? Quando esses países fazem isso e chamam de Constituição, meu irmão, você não está diante de uma Constituição. Você está diante de uma marra. Prenderam você ali, pô. Prenderam, disseram para você que aquilo ali é a única coisa, é a única regra válida. E aí chamam de Carta Magna. Em referência à Magna Carta. Lá de 1215, do Stephen Langton, o homem que inventou capítulo e versículo na Bíblia, né? O arcebispo de Canterbury. Em 1215, na Inglaterra. Olha, chamar a Constituição brasileira de Magna Carta é a mesma coisa que chamar a Janja de freira. Não estou brincando. Chamar a Constituição brasileira de Magna Carta, né, ou de Carta Magna, é chamar a Janja de freira, casta, pura e imaculada. Não dá. As duas coisas não batem. E aí, quando dá merda, como tá dando agora, que você tem um psicopata maluco, louco varrido, canalha, um cara que não tem o mínimo de empatia por ninguém, sofrimento de nenhuma pessoa, prende pipoqueiro, prende o cara que vende picolé, prende mulher, mãe de família, que só pegou o batom e escreveu na estátua a frase que os próprios ministros disseram. O cara começa a fazer isso, a população olha e fala assim, meu irmão, esse maluco... Porque é igual aquela coisa de reunião de condomínio ou de reunião da igreja. Quando tem um cara fazendo merda, meu irmão, alguém tem que chegar lá e usar a força, não tem? Alguém tem que chegar e falar assim, ô, para com isso aí, irmão, tu tá dando na cara do maluco fraquinho aqui, ou tu tá batendo na mulher ali, que isso? Alguém vai chegar no cara, vai dar um supetão nele. Isso é o direito de resistência. Qualquer pessoa sem instrução, sem conhecimento de geopolítica, ciência política, filosofia, história, qualquer pessoa sabe que isso é normal e que isso acontece e precisa ser resolvido dessa maneira. Qualquer pessoa sabe. No Brasil você não tem o direito de resistência, dado pela Constituição. O que significa a Constituição brasileira? Explicando numa rua, lá no Mercadão de Madureira. O que é a Constituição brasileira? A hora que tiver uma reunião e alguém fizer merda, alguém bateu na mulher, a hora que alguém der na cara de uma mulher, a hora que alguém bater no maluco, um cara fortão dá na cara de um maluco mais fraco, você não pode interferir.
Porque senão é insurreição, senão é secessão, senão isso aqui é atentado contra o Estado de Direito. É isso que a Constituição brasileira hoje diz. Por isso, a importância dessa matéria do Milei. Por isso o trabalho do Polon é importante. Por isso o trabalho do ProArmas é importante. Por isso o Bené Barbosa, se o Brasil fosse sério, teria uma estátua ainda vivo. Cara, o Bené ficou décadas sozinho. E não era Bolsonaro presidente, não. Era Lula, Dilma. E o Bené ali, ó. Gente, pelo amor de Deus, atentem. Bené Barbosa é um herói brasileiro esquecido. Esquecido. Um herói. A galera do... O Max, a gente fala isso, né? O pessoal reclama antes de ir pra guerra, né? O Max fala, pô, não dá mais não, acabou. Pô, peraí, mano, tá no ar-condicionado ainda. Peraí, pô, calma. A gente tava falando disso outro dia, né? O pessoal tá em casa, tweetando, né? E já fala assim, não dá mais. Já joguei a toalha. Não tem como mais. Mas como é, meu? Pô, Bené, Você nem saiu pra briga ainda, cara. Você já tá desistindo, já tá jogando toalha. Lacombe, o Bené. E é muito mais do que Desde sobre que eu arma, é sobre entendo por liberdade, né, cara? Cara, desde que eu entendo por gente, o Bené luta Ele é muito por bom. isso, cara. Bené Barbosa é É show. um herói, cara. O cara é um herói. Já o E entrevistei apontando- algumas vezes, ele é sensacional. Não, e uma enciclopédia ambulante. E, diga-se de passagem, o cara... É bom, gente, entender as circunstâncias de um fato é extremamente importante. O Bené não estava lutando pro direito de legítima defesa do cidadão, né? Que as pessoas... A gente pode usar de maneira simples. Direito de portar armas, né? Mas é o direito de legítima defesa. O Bené não estava lutando num ambiente assim, Bolsonaro presidente, Ernesto ministro. Você tá entendendo? Não era uma coisa assim, Guedes ministro. Não. O Bené estava lutando, irmão, na época, auge. Lula, Hamas, Hezbollah, Palestina, PCC, Comando Vermelho, MST. O Bené estava lutando nessa época. Nessa época. Do auge dos caras. Então, assim, mérito. Bené merece uma estátua ainda vivo. Ainda vivo. Esse homem merece uma estátua ainda vivo. Pois bem, o Milei agora está fazendo isso aí. Por mais que o Legislativo amanhã possa derrubar esse decreto do Milei, é importante que o povo argentino comece a entender a necessidade da legítima defesa. Eu falei para vocês que eu estava no Uber com o pessoal argentino, estava indo pro Target, e que eles estavam falando, eu estava falando para eles da segurança que é aqui, e eles elogiando a segurança americana. Veja como é cruel, Lacombe, Max, e você em casa nos assistindo. Veja como é cruel a corrosão da mentalidade de uma pessoa. O homem massa. O cara que não pensa, só pensa por meio da imprensa, ou por meio da mídia, ou por meio do artista. O cara entendeu que aqui era mais seguro. Olha que loucura isso. O cara veio pra Flórida, entendeu que é mais seguro, gostou, quer morar aqui, mas aí ele compara com o país dele, sabe que aqui tem liberdade de legítima defesa, né? Então você pode se defender aqui, no país dele não, mas ele vira e fala, pô, mas aqui, como é que é esse negócio, todo mundo pode ter arma? Não é perigoso, não? Ô anta, ô imbecil, ô seu orangotango, cacete, tu tá andando na porra da rua, tá todo mundo tranquilo. Como é que é na tua rua e como é aqui na Flórida? Se você, orangotango, tu tá andando num lugar que é cheio de paz. A paz tá quase entrando nos teus olhos, no nariz, na boca. Você ainda me pergunta se é perigoso, cacete. Sabe, é incrível como que a ideia, ela chega a um ponto que vai manipulando a cabeça do cara. O cara fica assim, pô, tô andando num lugar tranquilão. Pô, mas aqui todo mundo pode ter arma. Será que não é perigoso, não? Cacete, irmão. O Luiz Almeida botou aqui no chat. Falando em Bené Barbosa, leiam Mentiram pra Você sobre Desarmamento. Livro do Bené Barbosa. Só tem livro bom dele e em parcerias. E ele diz aqui exatamente isso. Vejo muita gente de direita que apoia a ideia de uma sociedade desarmada. Quer dizer, as pessoas não compreenderam ainda. Sim, é verdade. Não entenderam. Um prêmio para esse comentário aqui. Marleis.
A Constituição do Brasil é novinha e muito ordinária. Irmão. Essa merece, cara. É Pô, novinha e pô, muito mesmo. ordinária. Desculpa, vai lá, vai. Eu vou irritar a menina que falou que eu só falo de mim, mas olha que legal. Flávio Oliveira, o Lacombe que me apresentou o Benê Barbosa na Super Live, no meu canal no YouTube. Ah, que Obrigado. Fico feliz. Mas o interessante é o seguinte. Olha aí, o livro do Benê Barbosa mostra todos os dados com fontes. E assim, as fontes, gente, elas são praticamente unânimes. Eu, pelo menos, nunca encontrei assim, dezenas e dezenas, talvez aí mais de uma centena de fontes sobre este assunto. Eu nunca encontrei algum dado que mostrasse que a criminalidade aumenta quando as pessoas podem ter armas legalmente. Nunca encontrei. Então, Lógico, a galera vai pensar duas vezes antes de ser assaltada. Antes de assaltar, né? isso daí é algo que é gritante. Não tem não tem conversa assim, não tem como você explicar uma coisa dessa. Não tem como você contrariar uma coisa dessa. É isso que eu queria dizer. Não tem como você simplesmente por uma ideologia ou por um pensamento ou porque você acha que não vai dar certo, você contrariar uma soma imensa de dados de lugares do mundo inteiro. Quais são os lugares nos Estados Unidos onde tem atentado à arma? Gun Free Zone. Os lugares que não pode ter arma. Universidades, né? Algumas lojas de Escolas. departamento. Ou seja, nesses lugares é onde você tem aqueles casos horrorosos, né, de pessoas, de vários tiroteios, né, que matam muita gente. É sempre em locais onde as pessoas não podem utilizar arma. Porque parte do princípio, o maluco do atirador, que não vai ter ninguém para reagir Exato. e contê-lo. Mas é isso. É isso. Uma questão de justiça aqui do Dr. Fabrício Rebelo, tá? Eu esqueci de mencionar o nome dele aqui. Foi só uma questão realmente de falar tudo de cabeça, né? O Dr. Fabrício Rebelo, ele é ao lado do Bené, assim, ele e poucos outros, como alguém comentou aqui no chat, o Bené Barbosa, o Fabrício Rebelo e alguns gatos pingados foram responsáveis pelo o voto não no referendo sobre o desarmamento. E foi desrespeitado pelo Lula, pelo PT, aliás, né? E desrespeitado pelo Congresso, né, porque de acordo com essa Constituição novinha e ordinária, né, pô, eu adorei isso aqui, que eu vou usar toda hora. Segundo essa Constituição novinha e ordinária, um plebiscito não é passível de escolha, nem do Legislativo, nem do Judiciário, nem do Executivo. Eu não sou advogado, não sou jurista, mas até onde eu aprendi isso, se eu tiver equivocado, alguém pode me corrigir aqui, eu teria o prazer de me corrigir, tá? Mas até onde eu aprendi, e é meio óbvio, né? Você abre o plebiscito, né, para a população. Todo mundo pode votar. Foi 62, eu não me lembro. Não, Pessoal, mais votos do que qualquer... 62 e tanto querendo comércio de arma. Mais votos do que qualquer candidato. Por online. Entendeu? Não, esquece aí. Esquece aí. Chega de restrição, né? Chega de... E assim, foi mais voto que qualquer político já recebeu no Brasil, cara. Ou seja, é um tema que dói a vida do brasileiro. Mas dói de modo real. É algo assim que não dá. Não dá. Eu me lembro quando o Animanix começou na Globo. Sabe por quê? Porque um cara do Jogo do Bicho foi metralhado na esquina da minha casa. Mas tem como eu explicar isso pro Tomás, quando ele crescer um pouquinho mais, e eu falar pra ele por que eu lembro dessas coisas? Um cara foi fuzilado na esquina da minha casa, aí a gente ouviu, tá. Linha João do Cruz, pô. Como é que eu vou explicar isso pro meu filho, cara? Que vai crescer aqui. Que eu vou explicar pra ele que é assim, filho, começa os primeiros tiros, quando parou, aí o pessoal saía, ia pra fora e ia lá ver o corpo, até o rabecão chegar. Como é que eu vou explicar isso pro meu filho que vai crescer aqui, num lugar onde ele pode ter arma, num lugar onde ele pode ter quantas armas ele quiser, e ele não vai ver nada disso.
Porque você pode proibir o quanto for, né? O acesso às armas, que bandido e louco que não vão respeitar lei nenhuma, né? Bandido e louco não respeita a lei, normalmente. Né? Por definição, os né? loucos, não todos, mas. Bandido, por O definição, bandido sempre. não vai respeitar Os a lei, né? loucos, eventualmente. Então, Coloquem aí nos comentários a experiência de vocês com relação à segurança pública. É difícil segurança pública aqui.